Olá, muito boa noite, amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje dando início à nova programação da página do Limão Church. Seja muito bem-vindo a todos. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Quem já entrou aí, dá um ok, vê se está me ouvindo bem, vê se também já estão conseguindo me ver. Nosso convidado já está aqui e ele vai entrar para a nossa conversa, para nosso bate-papo. Hoje nós estamos dando início, como eu falei, a essa nova programação. E a cada dia aqui na página do Limão, nós vamos ter aí um bate-papo ou uma pregação. Você já deve ter recebido ali a programação. Não fique de fora, tá? Preste bem atenção aí na nossa programação, que cada dia, cada semana vai ser uma bênção maior que a outra. E nas terças-feiras, nós vamos fazer essas reuniões sempre chamando alguém, fazendo um convidado de uma área específica. Hoje nós vamos falar sobre finanças, né? Como aí proteger o nosso capital. Então eu já vou dar o ok aqui para chamar o nosso convidado. Cadê ele? Douglas Pérez. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Everton. Boa noite, amigos. É um prazer estar com todos vocês essa noite. Maravilha, que bacana ter você aqui. E aí nós estamos juntos, né? Nessa caminhada de fazer uma nova programação para os irmãos. E que Deus possa abençoar você, sua família, as pessoas que aqui já estão. E a todos nós que o Santo Espírito possa nos capacitar para levar essa mensagem de apoio, essa mensagem de esperança, não só do nosso Deus, mas com o que está em nossas mãos para poder resolver, né? A gente vê uma situação aí de muitas pessoas perdendo emprego, outras não sabem mais o que fazer com o seu trabalho ou com a sua empresa, e hoje nós vamos ter essa oportunidade de falar sobre isso, não é verdade? Perfeito, Everton. É um prazer realmente estar aqui junto com você, com todos os irmãos aí da igreja, com os nossos amigos convidados. E hoje a gente vai tratar aqui de assuntos importantes aqui para a nossa vida financeira e da empresa que a gente trabalha ou na qual a gente presta serviço. E você tem um escritório, né, Douglas, de contabilidade. Há quanto tempo já você está nesse escritório? Então, o nosso escritório, ele foi iniciado em 2011. Então, esse ano aqui nós completamos 9 anos já com o nosso escritório. Mas o nosso trabalho na área contábil, ele vem desde 95. Já estamos ficando velhinhos, né, Everton? 95, por coincidência, foi o ano que eu entrei no meu primeiro emprego e estou até hoje. Ali é relacionado também à parte contábil e financeira. E aí a gente entrega a idade, né? Começou a trabalhar. Eu lembro que a Adriana uma vez contou sobre a sua jornada de trabalho, quando você logo cedo começou a tentar um emprego também. E aí eu não me lembro muito bem a história, depois eu vou pedir para que ela repita. Se ela tiver aí, manda um comentário aí, Adriana. Como é que foi esse início do Douglas, que ele foi meio que rejeitado? Não, você é muito novo para trabalhar aqui. Foi uma história bem bacana que eu não estou lembrando, mas pode comentar aí. E os irmãos também, que à medida que nós vamos falando aqui, conversando, você pode mandar seu comentário, que ele vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer aqui e a gente vai ter o maior prazer de responder, porque esse é o intuito da nossa live, é levar informação e ajudar no que for possível. Nesse contexto, Douglas, nós aí fomos cometidos de grandes surpresas, né? O ano passado, eu via muita gente falando assim, poxa, esse ano de 2019 está muito ruim em diversas áreas, né? A gente via ali catástrofes, acidentes, e as pessoas não viam a hora que terminasse o ano de 2019 e tivesse uma nova esperança aí no ano de 2020. Só que a gente não esperava o que estava por vir, né? E aí aconteceu essa pandemia e muitas empresas, muitas pessoas foram pegas de surpresa. Todos nós, né? Nesse sentido, o governo já, na tentativa de ajudar as empresas, ele colocou algumas medidas ali, né? E eu queria que você falasse sobre um pouquinho desse tópico, né? Como é que ficou aí as obrigações das empresas em relação a essa medida do governo? Ela tem
pagar todo o que deve, se ela tem empréstimo, ela tem que pagar, ou se ela tem algo que ela pode prorrogar. O que aconteceu? Qual que é uma medida aí, uma principal medida nesse sentido que o governo colocou para as empresas? Ok, Everton, antes de responder essa questão aí, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de compartilhar aí com os nossos amigos, nossos irmãos, para que cada um também compartilhe esta nossa live, não é isso? Que mais pessoas possam participar com a gente. Então, se você está assistindo com a gente, compartilha, ou então dá um like aí na nossa página, para que as pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamento, ela possa também participar aí da nossa transmissão, ok? Como você disse também, Everton, nós estamos essa semana aí iniciando uma nova grade aí de programação. A Igreja do Limão está com saudade de voltar a ter os nossos cultos, né, Everton? E a gente está agora tendo que se readaptar. Ninguém estava preparado para isso, ninguém estava planejado para isso. Mas a nossa igreja, ela teve que se adaptar a essa nova realidade. E nós estamos preocupados com a nossa comunidade, com os nossos membros, com os nossos irmãos, e também com as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa rede de relacionamentos, porque todos estão sendo impactados, né? Todos. Uns mais, outros menos, uns estão sendo perdendo emprego. Nós temos informações, Everton, que temos irmãos nossos aqui que já perderam emprego aqui por conta dessa pandemia. Tem outros que estão passando por grandes dificuldades financeiras e não estão conseguindo honrar com os seus compromissos. Como você bem disse, a gente também tem um escritório. E, olha, eu confesso a você, Everton, que não está fácil, viu? Não está fácil a gente conseguir honrar os nossos compromissos, porque, como já dissemos, esse problema ele acometeu a todos, todas as pessoas, todas as empresas, o rico, o pobre, quem estava bem estruturado, quem não tinha nada, todos estão aí sofrendo por conta disso. Então, o intuito nosso nessa noite aqui de transmitir esse assunto é a gente compartilhar experiências e informações para ajudar o nosso amigo, o nosso irmão, aí também sobreviver, porque hoje a palavra que eu mais ouço dos empresários, dos gestores, Everton, é sobreviver. Ninguém hoje está conseguindo pensar em investir, em planejar, em guardar. A questão hoje é sobreviver. Bom, vamos lá. A sua questão hoje a sua primeira pergunta é com relação ao governo, né? Diante desse problema, o governo ele tomou algumas medidas que, na visão dele, era possível para auxiliar as pessoas e também as empresas. Eu já digo a você, e por experiência, por conhecimento, não é o suficiente para resolver o problema nem das pessoas e muito menos das empresas. Mas a gente tem que avaliar e ponderar quais foram as alternativas que foram criadas, Everton, para encaixar no seu perfil, na sua possibilidade, que nem agora está saindo o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, dos R$600. Tem muitas pessoas, Everton, que estão sobrevivendo hoje com esses valores aí, viu? E eu digo pessoas do nossa rede de relacionamento, da igreja, meu amigo. Então, as pessoas precisam entender e saber aonde buscar. Então, as medidas que o governo criou, aí as primeiras, foram esses auxílios emergenciais, foi a questão da isenção da cobrança de IOF até o mês de julho para qualquer operação financeira. Então, os empréstimos que estão sendo realizados ao longo desse período aqui de pandemia, não é cobrado o IOF na operação. Se você também entrou por problema de necessidade, acabou caindo no cheque especial ou qualquer outra linha de crédito, o IOF não vai ser cobrado nesse período. É muito pouco? É muito pouco, mas é alguma coisa que o governo pôde nos passar. Uma outra coisa que o governo implantou aí logo de cara foi a prorrogação de tributos. Então, há vários impostos que as empresas pagavam mensalmente, e quando eu falo as empresas, hoje nós temos muitos irmãos que são MEIs, que é uma forma de empresário mais simplificado.
que a pessoa paga uma taxa mensal para a Receita Federal de em torno de R$ 54. Esse imposto, ele também foi prorrogado para o final do ano. Então, vários impostos também tiveram essa prorrogação, que eram vencidos agora de abril, maio e junho, e eles estão sendo passados para o final do ano, outubro, novembro e dezembro. Uma coisa que eu queria compartilhar, isso é novidade, viu, Everton? Isso aqui saiu hoje. O governo lançou hoje essa medida para as empresas. Antes de falar isso, tem um auxílio que as empresas também estão utilizando, que é a questão do auxílio para a folha de pagamento. Então, tem muita empresa que a receita caiu, e caiu muito, mas as obrigações continuam. Os problemas, as contas chegam. Então, muitas empresas estão indo atrás dos bancos, e o governo fez uma parceria com os bancos para abrir uma linha de crédito com eles. Então, as empresas pegam a folha de pagamento, passam isso para análise do banco. Isso é muito rápido, viu? O banco analisa essa folha de pagamento e faz o pagamento da folha diretamente na conta dos funcionários, limitado a 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.090, e aí a empresa ela vai pagar esse valor de empréstimo que o banco está lhe concedendo depois de 6 meses. Então, teria uma carência de 6 meses para começar a pagar. E, além disso, a outra vantagem dessa operação é que os juros dessa transação é de 3,75% ao ano. Não há nenhuma referência de juros nesse patamar. Então, isso é de fato uma possibilidade boa. Porém, infelizmente, isso daí já está há mais de um mês aí disponível para as empresas. Só que esse montante, Everton, pouquíssimas empresas estão conseguindo se utilizar. Por quê? Porque o governo ele abriu essa linha de crédito, mas ele deu a possibilidade para os bancos avaliarem. E os bancos, se o cliente tinha alguma restrição, os bancos estavam restringindo essa operação. Então, isso acabou dificultando e muito o acesso a essa linha de crédito. Mesmo que a empresa não tenha nenhuma restrição no SPC, no Serasa, porém, se ela tiver alguma restrição no banco que ela tem conta, o banco também pode restringir essa linha de crédito. Então, não ficou muito vantajoso. Aí, hoje, como eu estava dizendo, o senhor presidente lançou um novo programa chamado Pronamp. E esse é uma dica interessante, Everton, para as empresas hoje, porque esse Pronamp vai atender as empresas menores, que faturam até 360 mil, que são as micro e pequenas empresas, e as outras que faturam até 4.800.000. Então, o que acontece? A Receita, ela levanta o faturamento da empresa do ano fiscal 2019, ok? Pega o faturamento bruto do ano inteiro, e aí, desse faturamento, 30% o governo está concedendo como linha de crédito ou empréstimo para a empresa, com uma taxa também diferenciada de 3%. Isso é notícia fresca, isso é notícia de hoje. Tanto é que os bancos ainda não estão preparados para oferecer ainda essa linha de crédito, mas nos próximos dias, com certeza, isso já vai estar disponível para as empresas. E aí a dica que eu gostaria de dar aqui desse assunto. Por exemplo, se você hoje já está com os seus recursos minguados, se você já não tem hoje fôlego financeiro, ou se você já está utilizando uma linha de crédito chamada cheque especial, que os juros é muito alto, ou se você tem um cartão de crédito também, você não consegue mais pagar a fatura, essa linha de crédito, ela se torna extremamente vantajosa, porque os juros dela é incomparável ao que você tem hoje oferecido no mercado.
Interessante isso, né? E esse crédito, muito legal, é uma saída, né? E essa linha de crédito, vamos supor aí que a empresa ela venha se utilizar desse recurso, foi aprovado, ela tem um prazo, ou um prazo normal de 30 dias para começar a pagar, ou também há uma prorrogação diferenciada? Você Para sabe de essa, alguma coisa nisso? para essa linha, Everton, a primeira parcela já começa nos 30 dias. Entendeu? 30 30, dias, né? 30 dias da concretização da operação, você já começa a pagar aí as parcelas. Porém, a taxa de juros dela, ela é também muito atrativa. É de 3% ao ano. Ao ano. Bem Então, baixo, bem baixo. bem baixo. Então, para quem hoje já está utilizando já de empréstimos ou de linha de crédito, que o custo é muito mais alto, essa opção que o governo hoje está oferecendo, ela se torna bem atrativa. Bem atrativa. Por esses juros, né? É quase nada, né? Em comparação ao que a gente já estava acostumado a enfrentar anteriormente, né? A Valéria Costa aqui pergunta sobre a demissão do seu filho, que foi no período de experiência. Ela acreditava que essa pandemia tinha isenção das demissões. Eu acredito que não tenha sido essa uma informação verdadeira, né? Vamos explicar aqui para a Valéria. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda na nossa live. Não há nenhuma garantia. O que ocorre foi o seguinte, o governo ele criou algumas linhas, algumas opções para garantir o emprego. E essas opções, elas foram chamadas de suspensão de contrato de trabalho ou de redução da carga horária de trabalho. Nessas duas opções, Everton e amigos, aí sim houve um acordo para que o trabalho fosse preservado. Então vamos lá. Se o seu filho entrou nesse acordo com a empresa de redução da carga de trabalho, da carga horária, ou de suspensão, aí sim ele tem a garantia do emprego pelo mesmo prazo do contrato da suspensão ou da redução. Está claro? Exatamente. Exatamente. Se não tem esse acordo firmado entre a empresa e o funcionário, não há nenhuma garantia de segurança. E só para uma informação a mais aí para ela, a quantidade de pessoas demitidas está crescendo assustadoramente. E, infelizmente, o que eu posso dizer para vocês é que, ao fim dessa pandemia, o nosso país estará mais pobre. A nossa população estará mais necessitada. Nós teremos mais gente na linha da pobreza. Infelizmente, Everton, é uma realidade. Eu vejo assim também que a recessão que o Brasil irá entrar, ela é tremenda, né? E a gente não consegue observar o tamanho dessa recessão, né? Devido às empresas que estão impedidas de trabalhar, as pessoas que estão impedidas de trabalhar, a economia cada vez ficando mais baixa, as contas, os investimentos caindo, então tudo está sendo afetado, né? Como você disse. Aí o Josevan também ficou na dúvida. Abraço, Josevan. E só lembrando, gente que está aí tá online, já vai compartilhando para a gente poder atender um número maior de pessoas. Nosso amigo Josevan pergunta: será que o governo aguenta esses pagamentos dos benefícios até quando? Porque se o governo, estou entendendo a pergunta dele dessa forma, se o governo anteriormente não tinha um caixa, recurso para essa situação, e eu vejo assim, se ele está destinando esses recursos para atender as pessoas, as empresas nessa necessidade, de algum lugar nós vamos ter que pagar. Porque se não tinha esse seguro, né? Como é que o governo está arcando com esses recursos agora para atender essa necessidade e quanto tempo que ele vai aguentar sustentando, porque a gente não sabe nem quando termina esse caos que nós estamos vivendo. Né? Everton, isso daí é muito triste. Só para você ter uma noção do que se representa isso. Estudiosos aí, economistas aí que avaliam a situação e a condição do nosso país, que já é deficitário de estrutura, de educação, de saneamento, todos os problemas que a gente já sabe e convive com isso há anos. Eles afirmam que, após essa pandemia,
o Brasil vai regredir no seu PIB em 10 anos. Sabe o que é isso? Então, é muita coisa, é muita coisa. Respondendo aí ao questionamento do Josevan, o governo ele está buscando outras formas de manter aí a economia com recursos, mesmo que são mínimos para a população, eles estão tentando de todas as formas. Só que eles não têm essa quantidade de recursos aí disponível para atender toda a população. Então, hoje mesmo, eu li no jornal, Josevan, que o governo já está avaliando e estudando uma nova linha para ser oferecida aí para a população. Mas essa nova linha vai ser diferente dessa dos R$600. O que eles estão avaliando e estudando? Isso a linha econômica, o Ministério da Economia. Eles estão avaliando de tirar de uma outra receita, de um outro benefício que é hoje concedido, para destinar para a população mais carente. Eles estão preocupados com isso. Agora, se isso vai ser possível, a gente não sabe. Na verdade, a condição hoje ela é muito, muito delicada. É muito delicada. Uma outra coisa que eu gostaria de alertar a cada um dos nossos amigos aí. A situação que nós estamos enfrentando hoje não eu acho que isso você vai até tratar um pouco mais à frente, mas eu quero só dar uma pincelada, Everton. Hoje, o momento não é de cada um de nós entrarmos em algum financiamento, ou alguma dívida, ou comprar alguma coisa que está fora aí do nosso alcance. A nossa estratégia hoje, o nosso conselho que eu dou hoje para todos os meus clientes, para todas as pessoas que eu converso a respeito do problema que nós estamos enfrentando, hoje nós temos que sobreviver. Eu vi uma reportagem do presidente da General Motors aqui da América do Sul, e eles, na foto do jornal, mostram uma foto do pátio da fábrica deles lá, com milhares e milhares de carros que foram fabricados e estão parados, e vão continuar parados. Eles têm lá a linha de produção que foi totalmente parada, tem desenvolvimento de novos projetos que foram totalmente parados, e a palavra que ele repetia por várias vezes, Everton, hoje a nossa expectativa aqui é de sobreviver. Então isso serve tanto para um presidente de uma multinacional como a General Motors, como também para nós empresários de pequenas empresas e também para nós chefes de família. Nós precisamos hoje entender que a situação ela requer que nós precisamos enxugar os nossos gastos. Nós não podemos gastar dinheiro com coisas supérfluas. A gente não sabe até quando isso vai perdurar. E se isso, eu agora falo com a minha visão de empresário e de contador. Se essa condição que nós estamos enfrentando hoje, ela perdurar aí por 2, 3 meses, infelizmente, Everton, muitas e muitas empresas e famílias vão estar na linha da falência das empresas e as famílias na linha da pobreza. Essa é, infelizmente, a realidade que nós enfrentamos. Exatamente. E eu fico pensando assim, né, há situações que já são verídicas, as pessoas já estão sofrendo as consequências hoje, né? Como, por exemplo, aquela empresa, ela estava com seu orçamento destinado, estava ali contado, né? E aí ela teve uma queda brusca nos seus rendimentos. O governo também deu a possibilidade para redução dos salários, né? E todas as pessoas que estão tendo seus salários reduzidos, elas estão ali com uma metralhadora de informação que deixa ainda elas cada vez mais confusas, né? O que a gente pode orientar, falar, olha, nós temos ali, parece que 3 medidas, né, de percentual que pode ser reduzido o salário, isso é legal, e a outra dúvida é, como é que vai ser feito o pagamento, né? Se é na conta da empresa, a empresa repassa, ou se esse funcionário vai receber diretamente na sua conta o valor destinado, que vem uma parte do governo, parece que é isso também, né? É isso aí, vamos lá. Esse assunto é importante. Então, uma das soluções que o governo ofereceu foi a redução dos salários, né? Ele criou três faixas: redução de 25%, redução de 50% e redução de 70%. Então, se a condição... nós temos aí muitas empresas que elas foram, na verdade,
ceifadas a atividade dela. Acabou. Ela, por exemplo, restaurantes. Eu tenho clientes que têm agência de viagens, Everton, que eles estão há 2 meses sem faturar R$ 1. Agência de viagem. Por exemplo, essas redes de restaurantes que ficam nessas regiões aí da Paulista, regiões ali da Berrini, estão aí há 2 meses com as suas portas fechadas. Então, o que eles tiveram que fazer? Suspender o contrato de trabalho. Mas, se você continua ainda hoje com a sua atividade, com o seu trabalho, você tem a possibilidade de fazer a redução e compartilhar o custo que você tem na sua folha com o governo. Então, você reduz a sua folha, por exemplo, em 25%, e esse valor de 75% a empresa continua pagando, e os 25% restantes, o governo vai pagar por um recurso que está lá separado, que é chamado pelo seguro-desemprego. Então, através do seguro-desemprego, o governo repõe a perca salarial do funcionário. Agora, tem um detalhe, as pessoas falam assim, então, se eu ganho, por exemplo, R$ 1.000, e o meu patrão, ele reduziu 50%, a empresa vai me pagar 1.000 e o governo vai pagar 1.000. Não é isso. Não é isso. Esses 1.000 que o governo vai repassar para você, ele vai encaixar dentro do orçamento do seguro-desemprego. E aí você vai cair nos percentuais ali do seguro-desemprego. Então, você nunca vai receber o valor integral. Vai ter perda. E eu gostaria até de oferecer aí a dica para os nossos amigos. Existe um link aí no site. Deixa eu passar aqui o nome do site. É complemento.veja.abril.com.br/economia/calculadora. Oi? Repete. Dá para digitar ali nos comentários, não sei se você consegue acessar ali, digita no comentário, e aí já aparece para todo mundo. Então, peraí, nós vamos colocar aí. Então, quando você entra nesse site, você coloca ali o valor do seu salário e você coloca, Everton, o percentual que foi feito de redução. E aí, quando você coloca esse percentual, você já descobre quanto que a empresa vai te pagar, quanto que o governo vai te pagar e qual foi o valor de perda que você teve. É bem interessante isso. Deixa eu só digitar aqui para vocês poderem acessar. A empresa, né, ela vai se beneficiar ali de uma redução na sua folha de pagamento, só que ela está descontando, está deduzindo do seu funcionário, né? E se ela está deduzindo isso do seu funcionário, obviamente esse funcionário vai ter uma perda, mas às vezes o funcionário olha ali o percentual de desconto da empresa, ela vai falar, nossa, acabou comigo. Mas não, o governo entra com um percentual, né, para cobrir esse rombo aí, mas não quer dizer que ele vai receber 100% do que ele já estava recebendo, né? Houve uma redução e a pessoa que está tendo essa redução tem que ter essa ciência, né? E aí com esse link que você está compartilhando, ela vai ter a exatidão do valor que ela vai receber. Perfeito. E aí ela vai saber quanto que a empresa vai lhe pagar, quanto que o governo vai lhe pagar e qual vai ser o total do salário que ela vai estar recebendo. E o interessante dessa planilha aí algumas questões que também geram essa informação. Já me perguntaram, mas se eu recebo o seguro-desemprego desse programa que o governo está dispondo, se eu for mandado embora depois, eu vou receber o seguro-desemprego ou já vou ficar sem ter direito a esse benefício? Bom, essa questão é muito importante. Essa linha de crédito oferecida pelo governo do seguro-desemprego, ela foi somente como base de cálculo e de informação. Então, por exemplo, se hoje eu estou dentro desse programa, se eu estou recebendo o meu salário reduzido, complementado pelo seguro-desemprego, depois do período de estabilidade, se eu for mandado embora, eu vou receber normalmente o meu seguro-desemprego. Isso é importante, hein? Isso é importante, porque como está sendo utilizado o seguro-desemprego, eu já recebi essas questões também. Porque, poxa, então eu vou perder o meu seguro, né? O seguro não, ele está ali, ele está mantido, independente se o governo está se utilizando disso, né? Ele vai ser mantido caso haja uma demissão, né?
o seguro-desemprego aí, né, nesse caso, Everton, ele aparece somente como referência de cálculo, entendeu? A base de cálculo, Sim. o teto que o governo vai poder pagar é o teto do seguro-desemprego, que é de R$ 1.813. Ninguém vai receber do Entendi. governo esse auxílio maior do que 1.813, entendeu? É isso. E quando eu fico vendo essa situação, obviamente você, a grande maioria daqui dos que estão acompanhando, jamais passaram por essa experiência, né? Só que quando a gente conversa com pessoas assim que de mais idade e tal, já tiveram situações parecidas, né? E quando a gente tem esse cenário de crise, onde é que a gente pode encontrar alguma coisa que nos dê paz, confiança, esperança, né? E é aí que vem a diferença daqueles que têm um Deus que pode esperar que boas coisas virão, né? Estou até compartilhando aqui essa mensagem, que vem lá de Jeremias 29:11. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Olha só que onde a gente precisa buscar as nossas forças e reavivar a nossa empolgação, a nossa certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Isso a gente jamais pode se esquecer, né, Douglas? Essa, Everton, é a parte mais importante, porque eu convivo com muitas pessoas diariamente e elas estão, de uma forma geral, apavoradas. Nós temos pessoas aí que estão aí desesperadas, Everton. Eu tenho clientes que não conseguem dormir porque não sabem o que vai acontecer da vida deles. Então, esse também é o intuito até da nossa entrevista aqui, da nossa conversa essa noite. Porque a gente não veio aqui falar dos problemas, das situações, a gente veio falar que existe uma saída, existe uma luz no final do túnel. E não é um programa de governo, não é um governo diferente, não é nada disso. Nós podemos ter aí a esperança e a certeza de que Deus está ao nosso lado e está cuidando de nós. Eu, quando converso com os empresários aqui, os nossos clientes, eu compartilho com eles essas informações porque é muito duro. A nossa vida, a gente já vive num período muito difícil, é um período muito conturbado. E se a gente não tiver esperança, não tiver nenhum anseio, nem algo que pudesse se apegar à nossa fé, por exemplo, a gente não vai aguentar, Everton. A gente não vai suportar. Exato. Então, a gente precisa ter a fé e a esperança. Eu lembro que eu acompanhei a sua live ali no Empreendedores Cristãos, né? E você disse algo que me chamou bastante atenção. Nós somos cristãos, nós estamos aqui de passagem. As outras coisas são coisas secundárias, né? Embora nós precisamos de buscar, de lutar pelas coisas que a gente precisa e o que a gente deseja, nós estamos aqui de passagem. Nós somos, na verdade, cristãos. E Deus está nos levando, nos caminhando para algo, tudo que Ele prometeu. Nós não podemos nos acostumar, seja de uma forma ruim, de uma situação ruim de vida, seja uma situação boa de vida, nós não devemos nos acostumar com este mundo. Porque por mais que nossa vida seja excelente, que nada nos falte, ela é passageira. Ela vai durar pouco tempo. Então, a nossa visão tem que estar sempre nos céus, buscar sempre o que há dos céus, das alturas, e não se acomodar com o que estamos vivendo aqui, né? Mas devemos lutar, sim, lutar, enfrentar os desafios, e isso causa mais perseverança e revigora a nossa fé, né? Exatamente. A gente precisa se apegar em algo. Tem muita gente que pensa vai na bebida, tem outras pessoas que querem fazer outros tipos de prejuízo para o seu corpo, e nós temos aí a oportunidade de buscar em Deus a nossa esperança. Então, é se apegar a Deus. Ele está cuidando de nós. Temos que ter essa certeza. Exatamente. Aí a gente chegou aqui nesse outro tópico, Douglas, de como lidar, né, com a crise efetivamente e diminuir o impacto, né? Teve uma crise lá em 2018, que foi ali do dólar e tal, e ali foi bem complicado também,
Só que de lá para cá, o trabalho informal ele aumentou muito. As coisas mudaram muito, né? Por exemplo, pessoas que migraram de um trabalho formal e foram trabalhar com Uber, 99, outros abriram o seu comércio. Então, o Brasil não sentiu tanta a recessão. A economia do Brasil, ela continuou ali exportando bastante, então a economia ela não foi tão afetada, né? Só que hoje, as empresas tomadas por essa situação de pandemia, eu vejo ali pelos meus clientes dois aspectos, né? Aqueles que se estavam em crises anteriores, elas se prepararam, elas guardaram, fizeram o seu fundo de emergência, o seu fundo de reserva, e quando chegou esta crise, elas não foram tão afetadas, porque foi necessário uma situação de desconforto, de caos no passado, para que elas viessem despertar. Então, hoje, nessa situação, elas não foram tão afetadas, né? Ainda tem uma reserva, a gente não sabe por quanto tempo. Já outros clientes ali que não tinham aquela reserva, elas foram realmente muito afetadas e caíram nesses tópicos que a gente falou anteriormente, né? Então, uma dica que nós estamos dando para essas pessoas que tiveram, assim, uma redução de salário, uma redução no seu rendimento, é para que elas se adequem o mais rápido a essa situação. Por exemplo, minha renda caiu 70%, eu preciso colocar as minhas despesas inferior aos meus rendimentos atuais. Porque as pessoas vão deixando para depois, vão empurrando com a barriga, e aí chega um momento que elas não têm mais condição, e aí vem a falir, vem a fechar a sua empresa, vem demitir os colaboradores. Então é importante, caiu o rendimento, a gente não sabe até quando, lutar fervorosamente para reduzir as despesas para que elas se enquadrem nesse perfil atual que nós estamos vivendo. É isso mesmo, Everton. Olha, essa crise que nós estamos vivendo, ela é única, e ela também não escolhe um segmento, ela atingiu a todos. Então, a gente precisa se adaptar mesmo. Uma coisa interessante aí da gente avaliar é que o mundo, após essa pandemia que a gente está enfrentando, ele não será mais o mesmo. As relações pessoais, as relações comerciais, até as relações de trabalho, elas vão alterar sensivelmente após essa pandemia, viu? Tem muitas empresas que estão se adaptando a um regime de trabalho de home office. Você sabe que no meu escritório, eu tive que, da noite para o dia, fazer uma estruturação total para que nós pudéssemos trabalhar, cada um dos meus funcionários, em casa. E hoje, eu digo para vocês, eu consigo atuar 100% com todos os meus clientes, com os meus funcionários todos trabalhando em casa. Então, é uma realidade nova, é uma estrutura nova, que muitas vezes a gente está pensando aí, eu já estou falando com alguns clientes que eles estão imaginando de reduzir o aluguel para uma sala menor, entendeu? Tem situações que podem ser feitas assim, você alugar só uma sala de reunião para receber os seus clientes, e o seu trabalho você realiza na sua casa. Existe essa possibilidade também, para você diminuir o seu custo com aluguel, que hoje é altíssimo. O custo do aluguel hoje é alto. A gente enfrenta isso, por exemplo, na nossa igreja, não é isso? A igreja lá fechada, está fechado, e nós temos que pagar aluguel para o proprietário lá, entendeu? Então, nós temos que nos adaptar. O mundo, isso aí pode colocar na cabeça, meu amigo, o mundo não será mais o mesmo. Assim como o mundo não foi mais o mesmo depois de 11 de setembro, o mundo agora também não será mais o mesmo depois dessa pandemia. E nós temos que nos readequar, nos adaptar. Quem achava, isso aí é uma dica também para o nosso amigo aí, que, eu trabalhava antes assim, vai continuar sendo assim, vai ser sempre assim. Olha, cuidado, porque você pode estar perdendo espaço e perdendo mercado, porque as relações, elas estão mudando, as transações, elas estão mudando, e muito rápido, viu? Muito rápido. Uma coisa que chama a atenção dessa pandemia, Everton, só para complementar esse assunto, é que ela, quando veio para o Brasil, ela estava sendo anunciada lá desde o final de novembro, dezembro, janeiro foi falado, mas quando chegou aqui no Brasil, foi muito rápido. Em 2 meses, 3 meses, olha a situação que nós estamos hoje.
Então, a mudança de cenário, ela é muito rápido. Eu tenho clientes que há 3 meses atrás estava sentado na praia, tomando seu suco, se divertindo, e hoje não sabe o que vai fazer da sua empresa. Você está entendendo? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente, aquilo que eu falei, né? Eu costumo dizer assim, né? Quando é dia de sol, que é a hora de você cuidar do seu telhado. Porque no momento que vem a chuva, aí não adianta querer consertar o furo no telhado, porque você vai se molhar. Então, nós temos aqui uma nova oportunidade, né? Nós já não nos vimos de deixar as coisas para depois. Procrastinar situações, depois eu resolvo, depois eu resolvo. E hoje nós estamos vivendo numa situação que nós temos que resolver. Então, muita gente, às vezes, num relacionamento ruim dentro de casa, foi depois eu converso com a minha esposa, hoje está sendo obrigado a conviver com a esposa 24 horas por dia, ou seu marido, outras precisavam reinventar a empresa, né? Muitos lutavam com essa situação de trabalho home office, não, isso aí não existe e tal, vamos manter. Então, é hora de pensar, será que aquilo que eu tinha realmente me trazia uma segurança? É hora de refletir. Usar esse tempo que nós temos tendo hoje para refletir, buscar mais situações de ganhos, para a gente não confiar só numa fonte de renda, embora a situação já está bem complicada de fazer outras rendas, há ainda assim possibilidades. Por exemplo, com mais pessoas dentro de casa, mais vezes as pessoas estão pedindo refeição, então o aumento daquelas empresas que fazem delivery aumentou bastante. Então a gente tem ferramentas para poder sobressair no momento de crise, né? Uma das ideias que eu estou vendo, eu já encontrei várias aqui, mas eu não testei. Trabalhos de afiliados, a gente tem ali na Hotmart, nós temos trabalho ali de vendas, né? Eu estou vendo alguns amigos meus trabalhando com o iFood, fazendo a sua refeição em casa e destinando isso através do WhatsApp, através das mídias sociais. Então, temos tempo hoje, a oportunidade de fazer uma reflexão de como nós estávamos vivendo e como nós podemos viver daqui para frente, já que o mundo não vai ser do jeito que a gente já conheceu anos atrás, né? É o momento de reflexão e aproveitar. Às vezes a gente percebe que pessoas estão em casa, mas continuam vendo TV, encharcando a cabeça de notícias ruins, e aí, notícia ruim na cabeça, a pessoa já sem dinheiro, problemas em casa, poxa, ela vai sobreviver que jeito, né? Os conflitos vão ser cada vez maiores, e aí a saúde também acaba sendo prejudicada. É hora de aproveitar o tempo não tinha tempo para ler, vai aproveitar para ler alguma coisa que vai edificar, vai aproveitar para ver um vídeo também que vai agregar conhecimento, né? São ferramentas que nós temos, que Deus está disponibilizando para termos a oportunidade de crescer, né? Nós estamos aqui com diversas ideias também que a gente pode depois atender as pessoas que aqui estão, para dar uma atenção nesse assunto também, mas é isso, né? É buscar alternativas para a saúde mental e financeira também. É a chance, na verdade, é a oportunidade que você e eu temos de nos reinventarmos. Nós precisamos aí nos readaptarmos a essa nova realidade. Quem hoje ainda achar que vai continuar fazendo as mesmas coisas que faziam antes e que vai continuar dando certo, essas pessoas estão fadadas aí ao fracasso. Então, a gente precisa realmente se readaptar. E isso nós podemos falar, Everton, como igreja. A gente sempre pensou, conversou por várias vezes, vamos fazer uma live da igreja, vamos filmar o culto e tal, e as coisas não andavam, não caminhavam de uma forma assim certeira. Veio a pandemia, hoje olha o que nós estamos fazendo aqui. Quase que diariamente nós temos programação da igreja pela internet, pelo Facebook. Precisou vir a pandemia para a gente entrar nesse sistema, entendeu? Então, muitas vezes, é na crise que surgem as oportunidades. É na crise que aparecem as oportunidades para você fazer algo diferente, algo novo. E aí surgem algumas ideias, algumas coisas que podem mudar até a nossa vida, né? Grandes empresas cresceram depois de uma crise, né? Poder da mentalidade, né? Se você vê a história do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele já tinha essa mente milionária de empreendedorismo,
E ele buscou a vida que ele tem hoje. Antes mesmo de ser presidente, ele já era um baita de um milionário, né? Só que houve uma época que ele perdeu tudo que ele tinha. Ele entrou numa crise muito grande, mas como ele aproveitou aquele momento de crise, de pausa, né, de parada, para refletir no que ele estava colocando como garantia, fez com que ele retornasse e voltasse ainda muito mais forte. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de reestudar, rever tudo aqueles nossos conceitos e agregar mais conhecimento, seja na nossa vida cristã, familiar, pessoal, financeira, reaver tudo que a gente acreditava que nós tínhamos garantia. É uma oportunidade de criar mais ganhos, de mudar a estrutura de um trabalho home office, quanto que a gente não gasta com um trabalho se deslocando, né? Ainda mais numa cidade de São Paulo, que é um caos no seu transporte, né? Até a pessoa chegar no seu local de trabalho, ela já chega ali desgastada, bem cansada, e ainda mais ela tem que, já gasta energia elétrica e sua energia física também, né? E hoje a gente está tendo essa oportunidade de fazer esse trabalho home office, que era algo praticamente impossível de se fazer, né? Mas a gente está vendo agora que isso é possível, sim, né? Sim. Everton, eu queria ainda tratar ainda de 2 pontos para a gente ir caminhando para o nosso final. O primeiro foi essa última medida que o governo ele criou aí, que é a questão desses feriados, né? Que foram abruptos, né? A gente não teve nem condições de se planejar, de se programar, que nem agora só vão voltar a trabalhar na sexta-feira, ainda como ponto facultativo que foi colocado pelo governo. Então, algumas pessoas me perguntam, como é que faço? Eu trabalho, eu obedeço ou não? O nosso conselho, a nossa sugestão é para tomar muito cuidado. Por quê? Porque esses dias agora eles vão ser considerados pela nossa legislação como feriado. E no feriado, o trabalho ele deve ser remunerado ao funcionário em 100%. Então, ao empregador, aquele que tiver aí funcionários e avaliar se deve realmente trabalhar ou não, você tem que avaliar a questão financeira, porque a pessoa trabalhar amanhã e quinta, o horário vai ser 100% de hora extra, entendeu? Então, temos essa... A gente precisa ficar atento, né? Porque no momento que nós estamos vivendo, cada hora tem uma notícia, né? A gente, semana passada, teve aquele rodízio que não deu muito certo. Hoje nós já temos a notícia aí o feriado. Esse feriado, né? Então a gente tá tendo muita dificuldade em ficar atento também a essas notícias para se readequar, né? E tanta informação, mas é uma oportunidade também. Eu já li, só esse mês aí, eu já li 2 livros, e livros, assim, que vêm me edificar espiritualmente e também nessa área de trabalho, que é para poder trazer mais informações para os nossos clientes, para os nossos amigos, e esse é o intuito das nossas lives, né, que vamos começar a ter às terça-feiras. Buscar informação para compartilhar com os nossos irmãos, e aí a gente está chegando aqui no final da nossa live. A gente tinha colocado o tópico sobre investimentos, né, mas eu acredito, assim como você falou, hoje não é o momento de querer buscar fazer financiamentos a médio ou a longo prazo, fazer investimento. Às vezes a gente recebe informação, não, invista ali porque a bolsa tá em baixa, é o momento certo de investir. Eu já não iria muito para esse lado. A gente não sabe até onde vai cair, né? Exatamente. Então, fazer qualquer investimento a médio ou longo prazo, uma renda variável, não é aconselhável nesse momento. Vamos ali arrumar a nossa casinha, manter as nossas coisas, esperar o tempo passar, porque a gente não tem certeza de nada. Nós estamos vivendo num momento de puras incertezas, né? Exatamente. Sobreviver, arrumar, para depois atacar, né? Everton, eu queria... a gente não pode, depois de um assunto até muitas vezes pesado, como a gente tem tratado aqui essa noite, que a gente está já trabalhando o dia inteiro e chega à noite falando ainda de situações que muitas vezes estão apertando a nossa vida, o nosso coração, né? Eu queria, nessa parte final, compartilhar um texto que o sábio Salomão escreveu. Eu sei que também você vai colocar um texto aí, mas eu queria colocar esse texto aqui para a gente ler, porque é o seguinte, Everton, a gente
Eu vi alguns dos nossos amigos que escreveu aí que só por Deus mesmo para a gente conseguir passar por isso, e é verdade. Muitas vezes a gente deposita a nossa confiança nos nossos bens, nos nossos conhecimentos, ou então em alguma coisa, no nosso trabalho, na nossa empresa. A gente deposita a nossa esperança em coisas que a gente consegue ver, em coisas que a gente consegue apalpar. Mas o sábio Salomão, o homem mais sábio que viveu neste mundo, ele nos dá o conselho certo, que a gente, ao finalizar esse bate-papo nosso aqui, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Se a gente viver isso, a nossa vida toma outro rumo, a nossa vida torna um outro sentido. E é por isso que a gente está hoje partilhando aqui essas informações com nossos amigos, para compartilhar esperança. Eu não vim aqui trazer notícia ruim, eu vim aqui dar esperança para as pessoas. E o verso que eu queria compartilhar com vocês está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso é o 5 e o 6. Provérbios 3, versos 5 e 6. Ele fala assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente reconhecer e colocar Deus sempre em primeiro lugar, ele vai consertar o nosso caminho, meu amigo. Ou seja, a gente pode estar hoje no mato sem cachorro, no túnel, no fim do túnel, sem nenhuma alternativa, mas se a gente se colocar nas mãos de Deus, a palavra de Deus nos afirma que ele vai endireitar o nosso caminho. Ou seja, eu quero dizer para você essa noite que tem solução para a sua vida, tem solução para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, tem solução. E a solução chama-se Jesus Cristo. E aí, continuando nesse mesmo texto de Salomão, ele dá o conselho para você conseguir resolver isso, o Everton. Olha só que coisa maravilhosa. O verso 9 fala assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias das tuas rendas, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus, ele não fala assim, ó, vem, me segue e deixa a gente à deriva. Não, ele fala, me siga e o caminho para me seguir é esse. Faça isso que você vai ser feliz. Faça isso que a gente vai chegar juntos no final da melhor maneira possível. Agora, isso depende de uma única coisa, Everton, que isso é individual. Chama-se fé. A confiança individual nossa com Deus. Exatamente. Que tomar como lição para a nossa vida. Porque a gente vê assim, né? A palavra diz que o Senhor Jesus virá como um ladrão, ou seja, de repente. E a gente estava vivendo numa vida tão louca, tão corrida, que de repente tudo mudou. Da mesma forma, a gente espera o nosso Jesus Cristo. Porque por mais que nós viva, não, agora vai melhorar, as coisas vão passar, vamos voltar ao que era antes, de repente Jesus já está à porta, né? E aí a gente percebe que o sinal que nós tivemos hoje é um sinal da mesma forma que Jesus virá. Pode estar tudo mil maravilhas, pode estar ruim, pode estar bom, mas ele virá. Então, o nosso foco principal é sabermos que nós não somos daqui. Lutas, batalhas, coisas boas, coisas ruins, elas serão rotina na vida de um cristão, mas que a gente nunca venha perder o nosso foco principal, que é encontrar com nosso Senhor Jesus nos ares. E a outra mensagem assim, que eu digo para finalizar é que as coisas vêm muito de repente, né? Nós temos mais uma oportunidade de buscar a esse Deus, né? A gente, às vezes, pela correria, a gente não conseguia se aprofundar nos estudos, e hoje nós temos a oportunidade, mais uma vez, de aprender do seu querer, e não confiar no nosso trabalho, nos nossos méritos, porque tudo é concedido através da graça, né? Nós somos dependentes desse amor de Cristo, nosso Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês, que a gente possa sair cada vez mais forte, sabendo que nós temos um reino a alcançar. E aí, nesse dia, amigo, não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, porque as primeiras coisas foram passadas. Mas, para aqueles que creem, para aqueles que
restaura a sua fé dia após dia. É verdade. Everton, isso daí para nós é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele fala que se a nossa esperança ela está limitada somente a este mundo, ele termina o verso falando assim, ó, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, esse mundo aqui, ele não vai nos dar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. A plena felicidade nós almejamos com Jesus Cristo lá no céu. E é para lá que eu e você precisamos nos preparar. É para lá que cada um dos nossos amigos que estão nos assistindo deve se preparar também. Não é isso? É uma oportunidade, né? Porque, né, estudando a palavra, né, a gente sabe que o cristão, ele foi perseguido durante a história e as coisas parecem que estão caminhando para esse mesmo processo, né? Então, a gente há de sofrer essas perseguições, mas tem que ficar tranquilo, tem que ficar tranquilo, tem que ficar feliz, tem que batalhar por aquilo que a gente quer, tem que vencer os obstáculos e saber que, no final nós já conhecemos, né? Jesus já colocou esse final para a gente e ele é maravilhoso. É nisso que nosso coração deve se encher, de alegria e de esperança, porque nós servimos um Deus que tudo pode. E se é necessário que essas coisas venham a acontecer, que aconteça, porque ele está no controle de todas as coisas. Bom, eu quero finalizar aqui dizendo novamente, nós vamos deixar aqui o link do WhatsApp, mande lá a sua dúvida, o seu comentário, que a gente vai, nós estamos aqui nos ofertando para ajudar os irmãos na questão financeira, de levar um estudo bíblico também. Essa é a nossa função como igreja. Gostei muito daquele vídeo do pastor que você compartilhou, Douglas. Pastor, o nome dele? Josanã. Ele fala da nossa missão aqui na Terra, né? A nossa missão é levar foi isso que Jesus disse, pregue o evangelho, leve o evangelho, nós somos uma família. Os cristãos não estão limitados a uma igreja, a sua casa. Nós somos uma família. Com esse pensamento, esse propósito, nós estamos levando, ofertando o nosso trabalho, a nossa ajuda, o nosso apoio, o que você precisar, nós vamos nos fortalecer ainda mais. Eu ajudando você, eu levo bênção, eu recebo bênção. Isso que é a maravilha de Deus. A Andréia vai compartilhar novamente aqui o link do WhatsApp. Deixe lá sua mensagem que nós vamos entrar em contato com vocês. Irmão Douglas, muito obrigado. Estamos juntos sempre. Você é uma bênção na nossa vida, já falei isso para você, a sua família, presente aí de Deus para nós, como todos os irmãos que Deus nos concedeu. Muito obrigado, Deus abençoe e conte comigo aí para sempre. Ok, Everton, muito obrigado aí pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Estamos realmente sempre juntos e vamos em frente. Eu gostaria só de lembrar aos nossos amigos que amanhã, às 8 horas, nós teremos o nosso culto com o pastor João Paulo. E na quinta-feira, Everton, fala o que nós teremos na quinta-feira aí. Quinta-feira nós vamos dar início ao nosso novo estudo, Eventos Finais, hein? Com o pastor Fernando? Pastor Fernando. Pastor Fernando, olha só. Aceitou o convite do Douglas e ele vai vir aí com muito carinho, aí, com muito entendimento, falar sobre esse estudo que é bem pertinente, né? Eventos finais. Então, fiquem atentos aqui na página do Limão. Compartilhe também, assim que a gente compartilhar aqui no Facebook, leve essa mensagem para um número maior de pessoas, que com certeza vai ser uma bênção. E também, na sexta-feira, nós vamos aí começar o culto das mulheres, que é o culto do pôr do sol. Olha, tô vendo as imagens ali, vai ser uma coisa linda para a graça e honra do nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos aí, parabéns. Vamos terminar com uma oração, Everton? Vamos sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado, bom Deus, porque mais um dia o Senhor concedeu a todos nós. Obrigado também porque, através da Tua palavra, mesmo em meio à turbulência em que estamos vivendo, nós podemos encontrar esperança e, acima de tudo, a certeza de que um dia estaremos contigo para sempre no céu. Eu quero pedir uma bênção especial sobre o Everton, sua família, sobre cada um que está envolvido nesse trabalho, sobre cada amigo também que hoje está assistindo a esta programação. Tu sabes, Senhor Deus, os problemas, tu sabes as angústias que estamos enfrentando. Enfim, Senhor Deus, tu conhece todas as coisas. E eu quero dizer ao Senhor nesta noite,
ajude-nos a termos os nossos olhos fitos no Senhor, que nós possamos confiar plenamente que o Senhor está cuidando de nós. E mesmo que a situação esteja terrível, mesmo que aos nossos olhos ela pareça até ser impossível, que o Senhor possa abrir os nossos olhos da fé, para que possamos ver os milagres que o Senhor tem realizado em nossa vida. Abençoe a cada um de nós, abençoe as nossas famílias, nos dê uma boa noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado aí a todos que participaram dessa live. Fiquem atentos aí às novas mensagens, que nós vamos compartilhar esperança, amor e muito carinho. Obrigado, Douglas, mais uma vez. Tchau, até a próxima. Sejam sempre bem-vindos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.